Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra de apresentar a vocês um convidado que para mim é muito especial, o professor Roberto Mangabeira Unger. Ele, com a sua agenda super cheia lá na Universidade de Harvard, encontrou um tempo para conversar comigo na Revolução Industrial Brasileira, pelo que eu fico evidentemente muito grato, porque uma das leituras que mais me impressionou nos últimos anos foi a leitura do livro A Economia do Conhecimento. É uma leitura muito vasta, muito profunda e, para algumas pessoas, até revolucionária no que diz respeito ao pensamento sobre a economia e nas suas interações e interfaces com o direito, com a sociologia e a política. Então, a obra do professor Mangabeira Unger é toda ela muito inovadora, toda ela muito, ao mesmo tempo, profunda e instigante. É uma obra que te leva a pensar muito profundamente sobre rumos e caminhos, que é toda a missão que nós nos estabelecemos, nos propusemos aqui na Revolução Industrial Brasileira. Então, é uma felicidade muito grande contar com a presença do professor Mangabeira Unger aqui para discutir este livro e as ideias que estão contidas nele. A economia do conhecimento, segundo as ideias de Mangabeira Unger, mas também de outros teóricos que estudam esse novo fenômeno econômico, é a expressão mais vanguardista do sistema produtivo atual. É uma promessa de resolução de problemas estruturais profundos. E como nós discutimos a economia do desenvolvimento sob os vários matizes, temos a vontade, portanto, de explorar essa nova visão que tenta colocar respostas para perguntas que estão aí, mas que, infelizmente, a gente, às vezes, falha em conseguir as respostas. Professor, inicialmente, então, agradecer novamente aqui ao senhor e queria já dizer a primeira pergunta, que é a seguinte: o Brasil vive uma desindustrialização intensa, que nós, aqui no nosso canal e outros lugares onde a gente participa, criticamos muito, apontamos o problema da desindustrialização, da perda de tecido e capacidades produtivas do Brasil, e fazendo a leitura do seu livro, A Economia do Conhecimento, isso nos leva a uma pergunta muito cabal, com a qual eu gostaria de começar. Dado que o Brasil perde capacidades produtivas aceleradamente, é possível estabelecer no Brasil um programa de economia do conhecimento e como? Obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado pela oportunidade, Fausto. Vamos voltar atrás um passo para compreender o contexto de um debate necessário que continua a faltar ao país. A recomendação da teoria do desenvolvimento, que chamamos de clássica, a teoria que prevaleceu na segunda metade do século XX, era seguir um atalho ao crescimento econômico. O atalho consistia naquilo que se pode chamar a industrialização convencional. Às vezes também chamada o Fordismo industrial. A produção em grande escala de bens e serviços padronizados por maquinária e processos produtivos rígidos, mão de obras semi-qualificada e relações de trabalho muito hierárquicas e muito especializadas. A ideia é que essa indústria convencional representava a vanguarda, e era a vanguarda daquela época. O setor mais produtivo da economia. A recomendação, portanto, era transferir trabalhadores e recursos dos setores menos produtivos para os mais produtivos. Na prática, da agricultura para a indústria. Ocorre que no mundo atual, um país depois do outro se está desindustrializando. Essa antiga vanguarda não é mais vanguarda. É vanguarda de um período anterior e sobrevive como vestígio, resquício, ou então como satélite da nova vanguarda. A nova vanguarda é a economia do conhecimento, densa em capital e tecnologia e vocacionada à inovação permanente. Essa nova vanguarda não se deve identificar apenas com
a manufatura avançada. Ela existe em todos os setores da economia. Ela é multissetorial. Ela existe nos serviços intelectualmente densos e na agricultura científica ou de precisão. Mas em todos os setores em que ela emerge, ela se apresenta como uma ilha, como uma franja que exclui a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Aí vem o dilema que preocupa o mundo. O atalho anterior está deixando de funcionar, mas qual seria a alternativa? A alternativa seria uma forma inclusiva da nova vanguarda da economia do conhecimento. Mas essa alternativa não existe. Se ela não existe, mesmo nos países mais avançados, com as populações mais educadas, como os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, como é que ela pode existir no resto do mundo? Esse é o dilema. O velho caminho está bloqueado, a indústria convencional não voltará, ela pode sobreviver por algum tempo, mas só nessa condição de resquício ou de satélite, mas a alternativa parece inacessível. Esse é o dilema que nós temos de resolver, se queremos avançar. Pois bem, pelo que o senhor fala, então, professor, o setor industrial, tal como ele se configurou até o século XX, estaria, portanto, perdendo proeminência. Não é que eu discorde, mas eu, na qualidade de jornalista industrial, percebo os esforços das indústrias que nós consideramos avançadas dentro do setor industrial ainda hoje, no sentido de uma atualização de métodos de produção e de uma atualização de tecnologias de processo, muito mais do que de produto, visando a sobrevivência e ao crescimento. Então, empresas como, por exemplo, uma fabricante alemã de guindastes, deixou de ser uma mera manufatura de guindastes e passou a ser uma empresa de engenharia de serviços de içamento e soluções tecnológicas para o içamento do futuro, e outras atividades correlatas. A isso eu, na minha, enfim, pequeníssima importância, considero que o nome poderíamos dar a isso seriam universidades produtivas. É um conceito que eu, no meu projeto, tento levar adiante. São empresas que adotam uma densidade de conhecimento à sua produção, não só ao produto, mas às práticas de produção, muito elevada. O senhor vê alguma validade nessas universidades produtivas, ainda que elas se mantenham dentro daquilo que convencionalmente se chama setor industrial? A própria distinção entre indústria e serviços está sumindo nessa nova circunstância, porque a manufatura avançada, de alguma maneira, consiste em serviços intelectuais cristalizados. A manifestação física é secundária, e o mesmo se pode dizer da agricultura. O velho pensamento que se chamava de estrutural, na verdade, era um pensamento setorial, confundindo estrutura com setores. Essa distinção entre setores é cada vez menos importante. O que importa agora é enfrentar o nosso problema central. O Brasil é um caldeirão de dinamismo empresarial em todos os setores, mas é um dinamismo desequipado, uma vitalidade inculta. E nós estamos cada vez mais distantes da vanguarda. Portanto, a nossa tarefa é levantar essa vasta periferia da economia brasileira e trazê-la para mais perto da vanguarda. Metade dos trabalhadores brasileiros estão na economia informal e na economia formal uma parte crescente em relações de trabalho precarizadas. Se nós somarmos os informais e os precarizados, é a maioria da nossa força de trabalho.
condenada não só à insegurança econômica, mas ao primitivismo econômico. Essa é a realidade que nós temos que enfrentar. Nós temos que levantar essa penumbra, essa periferia que agora patina na mediocridade. E nós temos no Brasil muitas das ferramentas necessárias. A caixa de ferramentas existe. O SEBRAE, o SENAI, os bancos públicos de desenvolvimento. E ampliando essa constatação, a Embrapa, porque a agricultura também pode fazer parte da economia do conhecimento, e na reorganização das nossas relações federativas, o federalismo cooperativo, os consórcios interfederativos, que começaram na Amazônia, no Nordeste e no Brasil Central, inclusive por minha proposta, e que agora se espalham por todo o Brasil. Nós temos as ferramentas, o que nos falta é o projeto. Nenhum país no mundo tem ferramentas melhores do que as nossas. O único país que se aproxima a nós na posse desses instrumentos é a Alemanha. Mas, mesmo assim, tem menos do que nós temos. Portanto, temos condições ideais para agora construir um projeto que transforme qualitativamente o aparato produtivo no Brasil. Muito bem. Professor, ainda ontem, no domingo, eu publiquei um vídeo que foi até a primeira de uma série que eu faço aqui nesse canal, chamada Brasil, Razões para Acreditar. Nesse vídeo, eu defendi a possibilidade de que agenciamentos produtivos coletivos, através do diagnóstico e ativação daquilo que eu chamei de inteligências coletivas, fosse um caminho para organizar empreendimentos coletivos de base comunitária por todo o território brasileiro, assumindo diferentes formas práticas, diferentes expressões concretas. Eu queria saber se isso é uma possibilidade de encaminhamento, que seja minimamente, de uma futura vanguarda de economia do conhecimento no Brasil e como o senhor poderia contribuir para aprofundar essa ideia? Eu acho que, mais uma vez, é necessário começar pelas premissas, entender o que é a economia do conhecimento. A economia do conhecimento não é primordialmente um conjunto de tecnologias, é um conjunto de práticas. Essas práticas, no plano da organização produtiva, reconciliam a produção em grande escala com a despadronização dos produtos e serviços, aquilo que chamamos a customização. E, ao mesmo tempo, ampliam a flexibilidade, a plasticidade das relações de trabalho, o nível de iniciativa discricionária e de confiança recíproca entre as equipes de trabalho, combinado com a manutenção da coerência no plano de produção. Agora, essa economia de conhecimento tem características mais profundas. Ela aproxima a produção do experimentalismo científico. As melhores empresas se assemelham às melhores escolas. Ela impõe uma revolução na cultura moral da produção, porque exige a combinação de concorrência com cooperação. E ela tem o potencial revolucionário de afrouxar ou reverter o que tem sido até agora o constrangimento mais universal e persistente na vida econômica, que é o declínio aos retornos marginais. Quando se faz o investimento num insumo
no processo produtivo, a tendência é que o retorno aumente, nivele e depois caia. À medida que a inovação vira permanente e interna, endógena ao processo produtivo, nós temos, pelo menos, a possibilidade de escapar dessa limitação. Essa limitação dos declínios marginais decrescentes. Agora, para aproveitar isso, nós precisamos criar as condições que soerguem o resto da economia. E esse soerguimento passa por dois projetos convergentes. Um projeto é educativo, é mudar a natureza do ensino no país, substituir o enciclopedismo raso e dogmático e o reino de decoreba que prevalece tradicionalmente no nosso ensino, por um ensino analítico e capacitador, tanto na educação técnica como na educação geral. E começar a construir a arquitetura institucional necessária para esse soerguimento. No eixo vertical das relações entre governos e empresas, uma coordenação estratégica descentralizada, a parceria entre o governo, as empresas, o governo e os agentes econômicos que às vezes nem estão ligados a empresas, para lhes dar acesso aos recursos e às oportunidades da produção. Isso não é nenhum mistério. Eu vou exemplificar com o setor agrícola, porque ali tudo fica mais claro do que no setor industrial. Veja, por exemplo, o Brasil Central, o Centro-Oeste. Nós temos lá predominando a pecuária extensiva, que transforma a terra cumulativamente em pastagem degradada, e a monocultura da soja. Nós temos que agora ascender a escada do valor agregado para intensificação da pecuária, diversificação de lavouras perenes, manejo florestal sustentável e industrialização crescente dos produtos agropecuários. Portanto, o movimento da pecuária e da agricultura rumo à economia do conhecimento. Mais uma vez, exemplificando como se atenua a distinção entre setores. Mas no eixo horizontal, entre as empresas, entre os agentes econômicos, aquilo que chamamos a concorrência cooperativa. As empresas, os agentes, competem uns contra os outros, mas, ao mesmo tempo, podem fazer mutirão de recursos financeiros, físicos, humanos, para alcançar economias de escala. Aí temos a base institucional, que, junto com a base educativa, abre o caminho rumo à economia do conhecimento. É isso que eu estou pregando. E o que eu estou dizendo é que nós, no Brasil, singularmente, temos essas ferramentas extraordinárias disponíveis. Agora precisamos ter o projeto. O projeto para levantar e permitir que esse dinamismo empreendedor vigoroso que nós já temos ganhe acesso às práticas e aos conhecimentos avançados, aos mercados e às tecnologias. Essa é a nossa grande tarefa. Não podemos voltar ao antigo paradigma industrial, mas também não devemos nos conformar
com um vanguardismo produtivo insular. Esse conjunto de franjas que exclui a grande maioria do povo brasileiro. Esse seria o grande projeto. Esse projeto tem de ser implementado tanto de baixo para cima como de cima para baixo. De baixo para cima, começando a penetrar essa grande periferia econômica atrasada e lhes dar os instrumentos do seu erguimento. E de cima para baixo, identificando no mundo das grandes empresas os setores que são mais hospitaleiros a esse vanguardismo produtivo. Esses setores são o próprio setor agropecuário, o setor energético. Uma economia verde só pode ser uma economia do conhecimento. O complexo industrial da saúde e o complexo industrial da defesa, porque em todo o mundo a indústria de defesa é o manancial de vanguardismo produtivo e tecnológico. Esse é um grande projeto. Agora, não é o projeto que a nossa elite endinheirada abraçou. Ela recomenda ao país a combinação do fiscalismo e do pobrismo. Imagina que, acertando as contas e dando um pouquinho aos pobres, nós vamos criar condições para atrair o investimento, sobretudo estrangeiro, e aí surfar na onda. Nenhum país na história mundial se levantou assim, ficando de joelhos e imaginando que a confiança financeira nos trará o desenvolvimento. Nós precisamos, sim, acertar as contas, nos comprometer com o realismo fiscal, mas não é para ganhar a confiança financeira, é pela razão oposta, para assegurar que o Brasil e seu governo não dependam da confiança financeira e possam ousar na construção de um projeto rebelde de desenvolvimento nacional. Então, estão nesse financismo adocicado com o pobrismo e falando banalidades e platitudes do mundo de Davos sobre indústria 4.0. É ridículo. É ridículo e é trágico, dada essa caixa de ferramentas que nós temos. Ataquemos esse neocolonialismo submisso e tratemos de organizar no país um projeto de levantamento do Brasil. O Brasil não é apenas um país grande, já é um grande país, mas tem uma elite que não está à altura dele. Professor, eu queria agradecer muito por essas últimas palavras, porque essa sua manifestação eu tenho certeza que vai ecoar em muitos corações aí daqueles que costumam vir aqui assistir as minhas entrevistas. Eu faço coro e assinaria embaixo de toda essa fala rebelde contra essa macroeconomia do desastre que tentaram instalar, adocicando, como o senhor coloca, através disso que o senhor chama de pobrismo, que eu também acho repugnante como ideia. Mas eu achei mais interessante ainda, professor, que o senhor finalmente conseguiu me tirar uma dúvida muito antiga, desde que li pela primeira vez o seu livro, sobre o projeto poder nascer tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. O encontro, né, nessa pororoca de iniciativas de baixo para cima e de cima para baixo vai resultar uma energia criativa muito grande. No que diz respeito ao de cima para baixo, que é o que nós mais tratamos no nosso projeto Revolução Industrial Brasileira, eu tenho uma pergunta que eu quero encontrar qual é a relação entre as suas ideias da economia do conhecimento e as ideias da complexidade produtiva. Complexidade produtiva, basicamente, é uma extensão de uma ideia muito simples, aquela que se resume na frase que não dá no mesmo produzir microchips e potato chips. E, pelo que eu entendo, o senhor, pelo menos na parte do projeto que fala de cima para baixo, ou seja, dos grandes projetos
de reaproveitamento industrial e ressofisticação da produção. Concordaria com isso? O senhor concorda ou acha que dá no mesmo produzir microchips e não, potentes? claro que não. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos nos precaver contra a ideia simplória e perigosa de que andar rumo à economia do conhecimento significa tentar reproduzir dentro do Brasil vales do silício. Então, são aldeias Potemkin. Vamos ter um parque industrial junto das universidades para ter algo que, em escala miniatura, reproduza o que imaginamos ser a alta tecnologia dos países mais avançados. Não é isto. A concepção da economia do conhecimento é muito mais ampla, não está ligada a esse setor específico. Ela exige uma transformação de cultura e de práticas em todos os setores da economia. Agora, para que seja uma tarefa viável, ela tem que ser decomposta em passos e partes. E nós temos... Por isso que eu dei o exemplo da agricultura e da pecuária no Brasil Central. Para que não imaginemos que esse avanço se reduza a algum museu do futuro, alguma futurologia reluzente. Ela é um levantamento passo por passo, em que o primitivo se equipa. É isso que nós temos que fazer. Eu volto à minha tese central. Nós temos o recurso mais importante. O recurso mais importante é a vitalidade brasileira. Uma das expressões dessa vitalidade é o dinamismo da nossa cultura empreendedora, que se manifesta em todas as classes. E, sobretudo hoje no Brasil, nessa nova classe média, de emergentes, mestiça, morena, que vem de baixo, e numa multidão de trabalhadores ainda pobres que já abraçaram a cultura da autoajuda e da iniciativa. Eles estão desequipados, mas eles têm esse vigor que vem de dentro. Esse é o recurso mais importante. O segundo recurso é o recurso que o Estado brasileiro já possui. Essas ferramentas que eu descrevi. Tendo esses dois recursos, agora o que falta é a agenda transformadora, para ir ao encontro do Brasil profundo, esse levante de baixo para cima, e lhes dar os instrumentos para o avanço passo por passo. E para identificar lá em cima, na área das grandes empresas, do aparato produtivo estabelecido, onde é que nós temos a melhor chance para construir novas vantagens comparativas a partir das nossas vantagens comparativas existentes. Por isso que eu citei aqueles setores. Um caso exemplar é o da indústria energética. Uma economia verde ou é uma economia primitiva, condenada ao extrativismo, sem escala e sem tecnologia, ou é uma economia altamente vanguardista. Não existe nada no meio. Nós temos a chance de ser a economia verde mais importante do planeta. E, portanto, ali, na indústria energética de economias limpas e renováveis, está um exemplo de como nós podemos transformar os recursos e as vantagens que nós já temos nesse caminho para o vanguardismo.
E agora, isso tem que se transformar num projeto, não apenas programático, mas político. Nós não podemos permitir que esse debate se resuma a um contraste entre esquerda e direita. Grande parte do país não compreende ou não aceita esse vocabulário. Nós temos que ir ao encontro dos emergentes, dos produtores, e construir um projeto que afirme a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do rentismo financeiro. E assegure que a atividade financeira sirva à agenda produtiva do país, em vez de servir apenas a ela mesma. Esse é um grande projeto, Fausto. Nós no Brasil, não vivemos a construção de um projeto nacional desde a substituição de importações à industrialização convencional que construiu aquela vanguarda hoje antiga. Construiu também com inovações institucionais. As inovações institucionais do corporativismo vanguardista não servem mais ao país. Mas elas não podem ser substituídas apenas pela agenda do financismo neocolonial. Nós precisamos ter uma agenda estratégica. Essa agenda estratégica é o objeto dessa nossa conversa agora. Significa, não podemos voltar à antiga vanguarda, não podemos esperar que a submissão aos interesses financeiros nos tragam ao paraíso do dinheiro fácil. Não podemos nos refugiar nas nossas vantagens naturais de agricultura, pecuária e a mineração para pagar as contas do consumo urbano. Temos que abrir o caminho à nova vanguarda. E esse caminho é um caminho que passa pela educação dos brasileiros no novo paradigma de ensino e pela construção de uma nova arquitetura institucional que eu esbocei no momento anterior da nossa conversa. Essa é a grande agenda. Não podemos abandonar os pobres, mas nós não podemos satisfazer com um pobrismo de fachada, que resolve problemas imediatos sem permitir que os trabalhadores do Brasil se aproximem da vanguarda. Hoje existe uma nova vanguarda social no país, que são os emergentes. A massa pobre está com os olhos vidrados nessa vanguarda e quer seguir-lhes o caminho. Quer mais do que meramente remendos, esmolas, ajudas. Quer oportunidade, quer botar para quebrar, quer dignidade, quer poder ficar de pé. É isso que quer o país. E para isso é que nós precisamos avançar corajosamente nesse projeto. Muitíssimo bem. Professor Roberto Mangabeira Unger, eu primeiramente lhe agradeço mais uma vez por estar aqui comigo, compartilhando seu conhecimento, suas visões únicas, específicas, vanguardistas para o Brasil com o meu público. E, além disso, quero deixar aqui a porta aberta para o senhor voltar sempre que achar um tempo e quiser compartilhar mais análises sobre a economia do conhecimento com a gente aqui. E deixar aberto para uma palavra final, se o senhor quiser falar alguma coisa para o nosso público, para se despedir, fica à vontade. Eu tenho convicção, Fausto, tenho convicção na nossa missão, na nossa grandeza. Nós vamos construir um mundo que permita aos brasileiros imaginar a grandeza compartilhada. Nós nos vamos tornar maiores juntos,
É isso que vai acontecer ao Brasil. Mas agora nós temos que a luta das ideias, a luta da política para abrir esse caminho. O povo brasileiro está já à busca dessa alternativa. Tratemos de dar resposta a essa exigência nacional, que antes de ser uma exigência de justiça, é uma exigência de grandeza. A grandeza precisa de uma aliada. A aliada da grandeza é a imaginação. Muito bem, com essas palavras, então, eu me despeço, pessoal. Muito obrigado por ficarem até aqui comigo e o professor Roberto Mangabeira Unger. Compartilhem essa entrevista genial com seus amigos, façam barulho, levem essas ideias adiante, se inscrevam aqui no canal, deixem o like, eu agradeço a todos por isso, e até uma próxima, pessoal. Obrigado. Muito obrigado.